Olá, vamos falar de pôquer. Sabe aquela sensação de travar na mesa sem saber qual é a melhor jogada? Pois é, hoje a gente vai dar um fim nessa incerteza. Vou te apresentar um plano de jogo bem claro, bem prático, para conseguir navegar no pôquer de torneio dos dias de hoje. Chega de dúvida, é hora de ter um plano. Essa é uma sensação que todo jogador conhece, não é? A mão começa, a ação chega na gente e parece que o cérebro congela. E agora? Qual é a jogada certa? Essa indecisão, essa paralisia bem na hora da pressão pode custar fichas muito valiosas e, no fim das contas, o torneio inteiro. E é justamente para combater essa paralisia que a gente está aqui. Vamos construir juntos uma estratégia bem direta, um verdadeiro mapa, um guia para cada decisão, que vai transformar aqueles momentos complicados em ações quase automáticas, sabe? E cheias de confiança. Ok, vamos ao que interessa. O nosso plano tem 5 partes, bem simples. A gente começa com a jogada de abertura, o RFI. Depois, como reagir quando alguém aumenta. Aí, o que fazer depois do flop. Em seguida, alguns ajustes que são cruciais. E, por fim, o golpe de mestre. Como juntar tudo isso. Tudo começa aqui. A forma como se entra numa mão é que nem o primeiro movimento no xadrez, sabe? Define todo o resto. E seu primeiro a apostar, seu agressor, essa é a base de uma estratégia vencedora. RFI, ou Race First In. Essa sigla é o nosso arroz com feijão. Basicamente, quer dizer que quando a ação chega em fold até nós, a gente entra na mão aumentando, nunca só pagando. É tomar o controle da situação, desde o comecinho. Agora, dá uma olhada nesse slide. Ele mostra como a posição na mesa muda absolutamente tudo. Do hijack, que é uma posição ali no meio, o nosso range, ou seja, o leque de mãos que a gente joga, é bem mais seletivo. Por quê? Simples. Porque ainda tem um monte de gente para falar depois da gente. Então jogamos com mãos mais fortes para nos proteger. E aqui vai a primeira regra de bolso, uma dica de ouro. Se os jogadores à nossa esquerda são mais passivos, a gente pode abrir o leque de mãos. É como se a posição deles se tornasse menos ameaçadora, entende? Então a gente pode roubar o range da posição seguinte e jogar de forma um pouco mais solta, mais agressiva. Certo, mas e quando outra pessoa abre a mão com o raise antes da gente? O que fazer? O nosso plano de jogo precisa ter uma resposta para isso, claro. Não dá para ser só o agressor. A gente precisa saber como reagir também. As opções são 3, basicamente: correr, pagar para ver ou reaumentar. A 3-bet, que é esse realmento, é a nossa principal arma de contra-ataque. Pensa nela como um soco que bota o agressor original na defensiva, sob pressão imediata. Então, a lição aqui é a seguinte: especialmente nas posições finais, quando a gente está com aquelas mãos que ficam ali no limite do nosso range, a agressão costuma ser a melhor resposta. Em vez de só pagar, a 3-bet nos dá mais jeitos de ganhar o pote. É aquela história. No poker, quem aposta mais, geralmente ganha mais. E este slide mostra um fator que muda tudo: o tamanho do stack de fichas. Com 80 big blinds dá para jogar com mais calma, ver mais flops. Mas com só 30, aí a estratégia muda completamente. O range fica mais focado em 3-bet ou fold e muitas mãos vão direto para o all-in. A sobrevivência exige agressividade. Bora para a próxima fase. O pré-flop já foi. As 3 primeiras cartas estão na mesa. O jogo ficou mais complexo, é verdade, mas o nosso plano vai nos manter no caminho certo. Pensa no pós-flop como um labirinto. Sem mapa, é fácil se perder. Com o nosso plano, a gente vai encontrar a saída. A ferramenta mais básica aqui é a famosa C-bet. Se a gente aumentou antes do flop, a tendência é continuar apostando no flop. É uma forma de manter a pressão, de aproveitar a iniciativa que a gente conquistou lá no começo. Mais uma regra de bolso, dessa vez sobre posição. Se somos o primeiro a falar e o button lá no final pagou, a gente está distante. Isso nos dá uma vantagem, então apostamos com mais frequência. Agora, se quem pagou foi o Big Blind, ele fala depois da gente. Estamos próximos, e aí precisamos ser mais cautelosos, dar mais cheque. E a agressão não pode parar no flop. O segundo barril, a aposta no turn, é fundamental. A ideia aqui é continuar contando a nossa história, sabe? Especialmente com blefs que não bloqueiam as mãos que a gente quer que o oponente desista. Uma boa história precisa ser contada até o final. Mas atenção, agressão não significa apostar o tempo todo 100% das vezes. Olha só para esse número, 54,7%. Mesmo quando as cartas na mesa são ótimas para o nosso range, a jogada correta é dar cheque em quase 55% das vezes. Mas por quê? Para proteger nosso range de cheque.
Se a gente só der cheque com mão fraca, ficamos previsíveis, viramos um alvo fácil. Agora, vamos refinar o plano. O pôquer não é uma receita de bolo, né? É um jogo vivo. A gente precisa se adaptar a cenários específicos, como a famosa guerra de blinds ou os torneios PKO, onde os bounties mudam completamente a dinâmica. Pensa nesses ajustes como ferramentas especiais num cinto. A gente só usa quando precisa, mas elas podem salvar o dia. Na guerra de blinds, por exemplo, quando a gente abre do small blind, o tamanho do nosso aumento deve mudar de acordo com o stack. Esse guia aqui simplifica tudo. Com mais fichas, aumentos maiores para botar mais pressão. Com menos fichas, arriscamos menos, com aumentos menores. É tudo sobre risco e recompensa. Em torneios PKO, a lógica é outra. Se a gente tem mais fichas que o oponente, o bounty dele está em jogo. Aí a gente joga de forma super agressiva, que nem um tubarão sentindo cheiro de sangue. Agora, se ele tem mais fichas que a gente, o risco é nosso. Então jogamos mais na defensiva, protegendo nossas fichas. E aqui está uma das regras mais poderosas de todas. Quando o agressor original mostra fraqueza e dá check, principalmente no turn, isso é um sinal verde para atacar. A iniciativa da mão fica ali, no ar, e a nossa chance de tomar o controle com um blefe. Lembre-se, a melhor defesa muitas vezes é o ataque. Bom, chegamos na reta final. Juntamos todas as peças do quebra-cabeça. Isso aqui não é só um conjunto de regras, é uma filosofia de como encarar o jogo. Pensa neste plano como a sua bússola na selva que é o pôquer. Ela sempre vai apontar na direção certa. Então, para resumir, iniciativa é tudo. Posição é a nossa maior vantagem. O tamanho do stack dita nossa agressividade. A fraqueza do oponente é a nossa oportunidade. E essas regras de bolso são atalhos mentais para tomar decisões rápidas e eficazes. Não se esqueça, no pôquer, conhecimento é poder. O conhecimento só tem valor quando a gente coloca em prática, né? Com esse plano todo em mãos, a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo para dominar as mesas? A escolha é toda sua. Agora é ir para cima e mostrar quem manda no jogo.